Olá, boa tarde, você que está acompanhando o Educa Recife. Sejam bem-vindos ao nosso painel Como Promover a Educação Midiática na Educação Básica, Recursos e Práticas para Professores do Recife. Eu sou Thaís Chaves, gestora do programa Educa Recife, programa de conteúdos educacionais digitais da Secretaria de Educação do Recife. Essa iniciativa que a gente está realizando hoje faz parte das ações da nossa Secretaria de Educação da segunda Semana Brasileira de Educação Midiática, promovida pela Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal. Este é o segundo ano que acontece essa semana, que tem uma série de atividades promovidas pelo governo, que convida também organizações, redes públicas, municipais, estaduais, a realizarem ações no âmbito da educação midiática para a promoção dessa temática. A educação midiática tem crescido nos últimos anos como uma temática que precisa ser ensinada aos estudantes, às crianças, aos adolescentes. O relatório de riscos globais de 2024 pontuou a desinformação como um dos 10 maiores riscos que o nosso planeta sofre. Então, a educação midiática se faz um recurso necessário para combater a desinformação. Vou conversar aqui com várias pessoas hoje, então vou começar convidando para se juntar a nós a professora Thalita Nascimento e a professora Andréa Trigueiro. Sejam bem-vindas. Olá, obrigada, boa tarde. Professora Thalita Nascimento é a nossa professora do setor de Educomunicação, aqui da Secretaria Executiva de Projetos, Tecnologia e Inovação, né, que toca as nossas ações de educomunicação e educação midiática, e professora Andréa Trigueiro é professora de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco, faz um trabalho, né, também com educomunicação e com educação midiática dentro da Universidade Católica. Sejam bem-vindas. Obrigada. Ótimo. Professora Andréa, você que eu sou jornalista, assim como a senhora, então para a gente o tema da educação midiática parece que é sempre mais importante, né? A gente entende a relevância que isso tem no mundo contemporâneo e a gente tem cada vez chegado mais na educação básica, trazendo a importância dessa temática. Então, para além dos muros do jornalismo, da comunicação social, queria que você comentasse um pouquinho por que a gente tem ido além desses muros, por que a educação midiática está crescendo tanto nos últimos anos. Primeiro porque a gente entendeu que não temos letramento midiático, né? Assim como a gente precisa de uma alfabetização para a escrita, para a fala, às vezes a gente precisa de uma alfabetização para lidar com questões de gênero, de raça. Então a gente também precisa de um letramento para lidar com a mídia. Primeiro porque a mídia ficou muito presente na vida da gente, de várias formas, e principalmente de forma mais precoce. As crianças de hoje, elas têm muito mais cedo acesso à tecnologia, à informação e aos meios de produção que tinham, por exemplo, na minha época, que tenho 53 anos. Né? Então, a gente entendeu que a educação midiática, ela prepara as pessoas para o mundo. Eu gosto de dizer assim, quando a gente, se a gente tivesse uma educação midiática garantida na escola, em outros espaços, a gente muito provavelmente nos últimos anos de eleições no Brasil teríamos tido outros resultados, provavelmente. E a gente teria aí um antídoto para enfrentar o processo de desinformação, das fake news, a gente seria menos manipulado, a gente teria condições de entender quando as coisas eram verdade ou mentira, a gente não iria propagar fake news como propagamos, porque não sabíamos checar as notícias que chegavam para a gente. A educação midiática é um grande guarda-chuva que permite que a gente, enquanto cidadão e cidadã, esteja inserido no mundo, entendendo como a mídia funciona e, ao mesmo tempo, podendo incidir sobre ela, produzindo nossos próprios conteúdos, seja nas redes sociais, seja para os ambientes educacionais, seja para até os espaços mediáticos tradicionais. Se a gente entender que a educação midiática é um direito humano, assim como é também a educação educação sexual em outras áreas, a gente teria hoje uma criticidade, uma autonomia e um protagonismo muito maiores na hora das escolhas. Porque a gente entende que quando a gente não conhece a mídia, as estratégias que são usadas para nos convencer a gostar de uma coisa ou a não gostar de outra, a querer comprar uma coisa ou não a outra,
a querer votar em algo e não naquele outro, isso tudo estaria resolvido se a gente entendesse como essas informações nos chegam e como poderíamos nos preparar e nos proteger para não sermos alvos de manipulações. Em resumo, é isso. Perfeito, professora. Você citou muito a desinformação, né, mas também citou a questão da análise crítica da mídia. E quando as pessoas falam em educação midiática, a gente percebe que está muito ligado mesmo ao combate à desinformação, à checagem de fatos, mas a educação midiática vai muito além, né? É tudo aquilo que é mídia e que a gente consome. E extrapola um pouco os muros tradicionais do jornalismo tradicional, né? Então, com jornal, revista, televisão, rádio, e também extrapola para as redes sociais, né? Para como a gente consome textos factuais, textos opinativos nas redes sociais. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso e a importância da gente trazer isso desde cedo para as crianças. No campo onde eu me situo, que é o campo da educomunicação, a educação midiática ela é uma das 7 áreas de intervenção. A gente vai ter outras, mas a educação midiática ela é talvez muito assim basilar, porque a partir dessa compreensão a gente pode extrapolar essa vivência para todas as nossas outras áreas, até para as relações interpessoais. A gente tem experiências com educação midiática, onde crianças que antes, em sala de aula, eram mais tímidas, retraídas, passam a se expressar mais. A gente tem exemplos de crianças que, em casa, tinham pouco diálogo com os seus pais na hora das refeições, etc. E depois passaram também a emitir suas opiniões de forma tranquila, sem estresses ou o contraditório ou as coisas que se opunham não chegavam a ser um problema. Então, quando a gente vai para o campo das redes sociais, que tudo ganhou outras dimensões, né? Tudo corre muito mais rápido, chega mais longe, e a gente às vezes não consegue nem ter esse controle de desmentir ou de contar a versão verdadeira, isso ficou ainda mais importante, a educação midiática, porque no campo da educação, da educomunicação, a gente vai ter não só dentro do campo da educação midiática a leitura crítica do mundo, a leitura crítica da mídia e ao mesmo tempo a minha análise sobre a minha presença nesse mundo. Perfeito. O que é que eu quero fazer nesse mundo? Qual é a minha incidência política nesse mundo? Quando eu vou para uma rede social, eu vou cantar e dançar uma musiquinha, soca, soca, senta, senta, quica, quica, ou vou falar de uma música que transforma socialmente, que faz o outro refletir sobre o lugar onde ele mora, que faz com que a gente traga informações ligadas à saúde, educação, serviços. Então, quando a gente tem uma geração que está chegando com essa visão de mundo sobre si, sobre o outro, a responsabilidade sobre o conteúdo que eu comunico aumenta. Quando eu não tenho essa formação, eu cresço adolescente e adulto, repetindo soca, soca, senta, senta, quica, quica, sem refletir sobre as consequências disso na vida das pessoas. Antecipação da sexualidade das meninas, Perfeito. um exagero da sexualidade nas roupas, na maquiagem, etc. Quando as meninas ainda são muito novinhas, uma hipersexualização do corpo das meninas e outras situações, só para citar os exemplos das músicas. Não tenho nada contra essas músicas, ao contrário, acho que todas as músicas elas são arte, precisam ser respeitadas, mas quando a gente fala de uma faixa etária de crianças e a gente tem uma rede social que é tão livre, onde o discurso de ódio, a xenofobia, o bullying, o tráfico de crianças para fins de exploração sexual, são muitos problemas de polícia mesmo, de segurança pública que afetam nossas crianças, e para isso a gente precisa ir para a educação básica, de onde estão as crianças e adolescentes, para salvar e preparar essa geração para o que virá mais adiante. Como é que elas devem usar, né? Como é que elas podem se utilizar dessas mídias, já que elas estão ali imersas, né? Muito imersas. Nasceram, né? São a geração das Exato. digitais, Já né? nasceram assim, não é? Pode. Já estão ali. Então, elas fazem uso daquilo de uma forma tão natural, aquilo já está tão projetado, né, na maneira como elas se expressam, como elas se portam, né? Eu sou professora, estou em sala de aula, vivencio isso, e já entrando aqui também no papo com a professora Andréa, mas é muito importante trazer Claro. essa dimensão crítica, né? E acho que é isso que é a função maior da educação midiática nesse sentido. Fazer com que as crianças, as nossas crianças, né, nossos estudantes, né, nossos filhos, filhas, enfim, reflitam sobre o papel que lugar eles ocupam ali. Entendeu? Perfeito. Me lembrei agora da discussão que a gente está tendo agora sobre celular ou não na sala de aula. Claro. A grande questão não é o celular, é o uso desse celular. É o que o
estudante consome no celular. O que é que ele consome, se ele está sozinho nesse consumo, se há um objetivo educacional ou não. Porque, veja, o celular ele é ótimo para a educação. Às vezes eu estou em sala de aula, eu estou no ensino superior, é bem diferente, não é? Mas eu digo às vezes, dá uma bugada aí, descobre se tal música é de alguém, se tal livro é de alguém, rapidinho a gente resolve aquilo. Então, o celular em si, ele não é um problema. O problema é o uso desse celular. É como eu estou usando ele, se eu estou trancado no quarto e vulnerável a algum tipo de violência, se eu estou consumindo discursos que são de ódio, LGBTfóbico. Se eu estou repassando notícias falsas. Fake news. Essa educação midiática, por exemplo, permitiria que as nossas crianças pudessem estar com os seus celulares de forma racional. Sim. E sem estarem se submetendo a situações também de violência ou casos. Você pauta, né, professora, a importância da educação midiática muito ligada ao exercício da cidadania digital dos estudantes, né? A educação midiática é muito sobre aprender os diferentes tipos de textos, diferentes tipos de linguagens que a gente consome, não na mídia, mas nas mídias, mas no final do dia é um ensino que é muito para além da tecnicidade dessas linguagens, né? É para poder fazer com que os estudantes realmente reflitam sobre o mundo, saibam ler o mundo, saibam ler as visões, opiniões, saibam distinguir o que são fatos e o que são opiniões acerca, né, dos debates que estão acontecendo no mundo, não é mesmo? Queria convidar a professora Thalita para falar então um pouquinho sobre o nosso setor de educomunicação aqui dentro da secretaria e mais especificamente sobre um projeto de educação midiática que a gente tem realizado nesse ano, o Clube Mídia Jovem, em parceria com a professora Andréa. Thalita. Então, a gente já tem, né, na rede, já há algum tempo, alguns anos, o setor que a gente conhece como SEDCine, né, que é o setor, uma equipe, enfim, fantástica, né, de pessoas maravilhosas, muito bem competentes e capacitadas, que sempre trabalhou muito com audiovisual, né, com a produção audiovisual na rede, né, estimulando essa produção. E aí, esse ano, a gente está trazendo esse guarda-chuva, esse grande guarda-chuva da educomunicação, né, para temperar aí essas produções que não param, né, que são efervescentes, né, porque é um trabalho que já está bastante consolidado na rede. E o setor que a gente chama hoje de educomunicação, ele vem com essa pegada, com essa proposta de trazer o cenário da educomunicação para as práticas que já são desenvolvidas, né, na rede em termos de produção de mídia, né, de produção de fotografias, de audiovisual, de cinema, de rádio, enfim, de jornais, né, tudo que já vinha sendo desenvolvido na rede agora ganha esse escopo todo nesse cenário da educomunicação como um grande guarda-chuva, né, que a gente vem chamando também, que são as práticas educomunicativas que já vinham sendo desenvolvidas, é como se não ganhassem ainda esse nome, né? E aí a gente foi buscar a parceria da professora Andréa, aqui da Unicap, pertinho da gente, né, para poder construir junto com a gente esse trabalho. Então, é que você trouxe um pouco sobre as nossas ações em educomunicação e eu acho que seria importante a gente falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente faz de educação midiática aqui dentro da secretaria com um dos nossos conteúdos, né? Então, a gente faz isso no âmbito do SEDCine, né, com as produções dos estudantes, e aqui no Educa Recife também, que a gente tem uma série de conteúdos que se chama Mundo Mídia, que é sobre educação midiática. Vamos mostrar rapidamente essa série para vocês conhecerem e aí a gente já volta a falar sobre as nossas ações. Você já parou para pensar que o nosso jeito de se informar mudou? Nós encontramos a informação em todo lugar. Pode ser pelo celular, pela TV, pelo rádio. Mas o que de fato é importante saber antes de consumir qualquer informação? A chave está na educação midiática. Mas espera aí, você sabe o que é informação? Esta série é um guia para você se tornar um cidadão responsável e informado. Vamos explorar as principais fontes de informação, jornais, televisão e internet. E vamos aprender a agir com ética e nos proteger das armadilhas nesses espaços. Quais são os perfis que você acompanha? Quais são as suas fontes de informação? Vamos juntos
entender as mídias. Desenvolver habilidades críticas. Juntos vamos aprender a consumir informação com sabedoria. Fique ligado nos próximos episódios. Vamos aprender, explorar e construir um ambiente seguro e responsável. Você já leu uma notícia hoje? Você já contou uma notícia hoje? Se a sua resposta foi não, saiba que você está redondamente enganadinho. Sabe por quê? Porque se você leu alguma coisa, se você contou alguma coisa para um amigo sobre o que aconteceu ontem, você está, sim, noticiando um fato. Isso mesmo, fato. Essa é a palavra-chave, pois não se esqueça, notícia só é notícia se estiver contando algo verdadeiro. As fake news, então, estão canceladas. Assista o episódio completo no canal do YouTube do Educa Recife. Esse foi um dos episódios que a gente fez na série Mundo Mídia. Então, notícia, reportagem, entrevista, gêneros textuais. Eu gosto muito desse episódio, porque além da gente conceituar o que as pessoas já conhecem normalmente como notícia, reportagem e entrevista nos meios tradicionais, né? Então, em jornal impresso, na rádio, na televisão, a gente aborda como que esses gêneros textuais, eles se transformam nos meios digitais. Então, como se torna uma entrevista nas redes sociais, como se torna uma reportagem nas redes sociais. Então, essa série, né, produzida aqui no âmbito do programa Educa Recife, é produzida através dos nossos professores da Escola Municipal para Aulas Digitais, que produzem uma série de conteúdos diferenciados sobre novos saberes, então educação midiática, educação tecnológica, educação antirracista, que vai muito na toada das temáticas que a gente estava conversando, né, professoras? Que é muito além da tecnicidade do texto, né, da educação midiática, mas sim explorar essas novas temáticas com os estudantes para que eles possam ler melhor o mundo, certo? Acabam aprendendo, pesquisando, aprendendo e ao mesmo tempo traduzindo na linguagem dele, de uma forma mais simples, que outras pessoas da mesma faixa etária possam entender, e ao mesmo tempo são os direitos violados que aparecem nessas pautas. Então intolerância religiosa, porque eles vivem isso na sua vida cotidiana, às vezes identidade de gênero, porque eles são jovens, estão descobrindo, né, a sua vivência sexual, a sua questão de gênero. Às vezes são questões ligadas à violência familiar, violência doméstica, violência contra a mulher, feminicídio. Então, das pesquisas e das ações que a gente desenvolveu e depois foi procurar entender, fazer artigos, os temas que vêm dos estudantes, dos jovens, têm a ver com as violências que eles vivem. Ao trazerem para a pauta, eles quase que exorcizam aquilo, porque aí eles passam a entender de outra maneira. E quando eles voltam para casa, ou para a escola, ou para a localidade onde eles moram, eles voltam com outros saberes capazes de poder também transformar o pensamento de outras crianças ou outras famílias. E as crianças já estão mais ligadas nos problemas sociais do que a gente imagina. Sim. Talvez na nossa época, a gente brincava de boneca e estava tudo certo, mas as crianças hoje, de 8 anos, 7 anos, elas já veem esgoto a céu aberto, elas acham que aquilo não é certo, elas já veem que o lixo fica amontoado na esquina da casa dela e aquilo não está certo, elas já veem que os ônibus não passam tantas vezes e vêm cheios, elas entendem o mundo de uma maneira que a gente, na nossa época, não lia dessa maneira, justamente por essa precocidade no acesso à informação. Sim. Então a gente precisa vir agora com um antídoto para que essa precocidade não comprometa Perfeito. a infância dessas crianças que estão envolvidas na violência, etc. E é isso que a gente já vê acontecendo nas produções que os estudantes fazem no âmbito do ensino, não é, Thalita? Né?
retomando um pouco o que a gente estava falando, as produções dos estudantes já vêm muito nessa pegada. Lógico que também tem muita ludicidade, tem muita imaginação, tem muito sonho, tem muito brincar nesse universo, né? A gente está falando de criança, mas vem muita produção, né? Que traz a realidade que eles vivem, que traz aquilo que eles né, estão em contato o tempo inteiro. E aí vem nessa proposta, vem o nosso projeto, que são os clubes Mídia Jovem, que a gente está implementando agora, esse ano, né? A gente começou, está bem no comecinho ainda, com 5 escolas de tempo integral da nossa rede, né? E vem nessa mesma perspectiva que um pouco do que a professora Andréia está trazendo. Enquanto eles aprendem a mexer, né, a usar essas mídias, eles também usam elas para se expressar, para trazer transformação para a realidade. Então, o Clube Mídia Jovem, ele vem, né, eles trazem, a ideia é que eles se encontrem pelo menos uma vez na semana, né, nessas escolas. Algumas escolas iniciais foram escolhidas para a gente fazer, né, um projeto piloto, né, com turmas de 4º e 5º anos, né, e eles se encontrarem durante a semana e justamente começar a trazer os seus incômodos, suas inquietações. O que é que vocês querem trazer para a gente conversar, para a gente debater, para a gente discutir, né? E não tem o certo e errado, não tem o feio e bonito, né? É o que você quer trazer para cá hoje, né? Uma coisa que a professora Andréia uma vez falou para a gente, que é criar um ambiente, um ecossistema comunicativo, ou seja, onde a criança se sinta à vontade para trazer o que ela quer expressar. Mas, ao mesmo tempo, ela vai aprender com essas mídias, ela vai trabalhar com essas mídias. Então, eu vou criar um podcast, um videocast, um programa de rádio, eu vou criar um documentário, eu vou criar um programa de entrevistas, eu vou saber como é que tudo isso funciona, então eu já vou operacionar, eu vou saber, por exemplo, como é que eu posso me aproximar desse público, o que eu quero dizer vai para quem, né? Então, o que é que eu quero levar, como é que a gente vai se comunicar com esse público para trazer esse assunto. Então, isso tudo vai ser trabalhado no Clube de Mídia. Então, é uma prática que a gente que vem sob o guarda-chuva da educomunicação, mas que vai ter muita educação midiática. Perfeito. Muita mesmo. Eu acho bacana, Thalita, que você comentou, e recentemente a gente executou o Festival de Programação e Robótica do Recife, aqui na Secretaria de Educação. E lá no festival a gente tinha um espaço que era o EducaCast, que nada mais era do que um videocast que a gente realizava com estudantes, com professores, com especialistas, autoridades que estavam passando ali pelo evento. Eu estava ali como apresentadora do EducaCast e o meu grande desafio era que a quantidade de estudantes que queriam participar do videocast era enorme. Tia, quando é que a gente vai poder participar do próximo? Eu quero participar do próximo. Onde é que eu coloco meu nome para poder participar da próxima entrevista, sabe? Então, assim, é uma coisa que eles consomem muito o tempo todo, então eles querem participar. E também é uma coisa nova quando eles chegam num espaço e falam, nossa, um estúdio com câmeras, microfone, cadeiras diferentes, um cenário. Então, é bacana que eles possam, desde tão jovens, já conhecer esses espaços, né? Se reconhecer nesses espaços e aprender que vai muito além, né? É o que eles estão comunicando ali. Thalita, eu estava dando uma olhada no projeto do Clube Mídia Jovem e eu vi que tem alguns momentos, né, o projeto. Então, a sintonia de saberes, as estações de leitura, as mídias em foco, os canais de criatividade e o momento luz, câmera, ação. Queria que vocês comentassem sobre isso, né? E trazendo aqui a parceria com a professora Andréia, como é que se dá essa parceria? Trabalhando com crianças, um projeto chamado Rádio na Real. Era só rádio, a gente produzia, fomos premiados, fomos veiculados nas rádios públicas do Recife, né, Rádio Picaneca, Rádio Universidade FM. E mais adiante, depois da pandemia, a gente se reencontra, continua falando de educomunicação, mas agora surge uma necessidade ou uma vontade de criar uma política pública de educomunicação do Recife.
chegada de Thalita dá um upgrade, vamos dizer assim, no que a gente já estava fazendo, e ela vem com esses clubes de mídia. Então, o que a gente tem tentado fazer é justamente afinar, encontrar aí os pontos de convergência para que essa política pública cresça, se amplie, se torne mais robusta, de modo que a gente pudesse, sim, implantar como uma política pública a criação e o desenvolvimento desses clubes de mídia, trabalhando a formação e depois a multiplicação para outras escolas, né? Thalita e eu nos encontramos, né, de uma forma muito sortuda e juntou-se a fome com a vontade de comer, que é justamente fazer com que as nossas crianças formem aí uma geração que vem com outra maneira, com outra forma de enfrentar o mundo agora com as mídias em nosso benefício, em nosso favor. Então, usando um pouco de ludicidade, mas também de criticidade, envolvendo a comunidade escolar, que envolve professores também, e os pais, né? Se os pais disserem o que a gente está dizendo, vai complicar bastante. Então, acho que é uma forma de juntar o que as crianças e adolescentes gostam e precisam, né? Num momento em que a gente traz de forma diversa possibilidades também diversas de desenvolvimento dessas habilidades comunicativas. Tem um ponto que você citou, professora, que é formação. Queria muito escutar a Thalita falando sobre isso, porque o título da nossa live é Recursos, o subtítulo é Recursos e Práticas para Professores do Recife. Então a gente quer que essa live seja um momento expositivo para que os professores da nossa rede não só conheçam as nossas ações, mas saibam também como replicar, como multiplicar essa temática e as ações de educação midiática dentro das suas salas de aula. Então eu queria que você comentasse, Thalita, como que tem sido esse momento formativo dentro das escolas, porque eu entendo que os professores possam ficar acuados, talvez, em um primeiro momento, né, de nunca trabalhei educação midiática, como é que eu trabalho? Tem isso, né? Eu sou professora ainda em exercício e a gente tem, sim, mais uma coisa para a gente ter que conhecer a conta e dar aula, e não é bem assim. O setor de educomunicação, né, que a gente, é uma das frentes do setor, é formação, né? Então, a gente faz formação com os nossos multiplicadores de tecnologia, e esses são os atores que levam para as escolas e para os professores, né, aquilo que a gente está tentando aqui mobilizar. No caso dos clubes de mídia jovem, que a gente está começando a implementar agora, que realmente é algo que ainda está ganhando corpo, a gente está indo nas escolas e está trabalhando diretamente com as professoras que vão ficar à frente desses clubes a princípio, juntamente com as multiplicadoras de tecnologia, que também são esse elo, né? Esse elo, né? E que também já passaram por todo o processo formativo aqui, junto com o setor. E a gente também tem levado sempre para elas assim, propostas, sugestões de onde elas podem encontrar recursos, atividades. A gente está desenvolvendo e a gente quer, até no comecinho do ano que vem, desenvolver o guia de práticas educomunicativas, né, que é o nosso guia de práticas de educação midiática para os clubes, para poder subsidiar todo o trabalho das professoras desses clubes, para que justamente esses clubes se expandam, para que eles possam acontecer em outras escolas, né, para além das 5 escolas que a gente está começando, né. Então a gente quer montar esse material, né, para que ele chegue em mais escolas, para que ele traga mais gente interessada, porque o clube, ele é um dos princípios de funcionamento do clube, é que ele funcione por adesão, né, que os estudantes Claro. eles cheguem no clube porque eles se interessam e não porque eles são obrigados a participar. Eu tenho certeza que eles se interessam. Não, com certeza. Já chegou material, já estou recebendo material de clube. Ontem recebi um Padlet maravilhoso de uma multiplicadora que mandou já estudantes fazendo a cobertura da feira de conhecimentos da escola, sabe? Ali aquela menininha com o celularzinho na mão, entrevistando os colegas. Então, Fofa. assim, de uma forma simples, mas já com aquele, sabe assim, aquele formato, aquela coisa que você vê, parece que já incorporou, sabe? E tudo muito rápido, com menos de 15 dias do clube começar. Então, ele já vem com isso de uma forma muito natural, né? A gente vai engatinhando, mas eles não. E aí, só retomando um pouquinho a tua pergunta, Claro. do Sintonia de Saberes, essas etapas, né, que são as etapas que a gente desenhou para os clubes, né, que vem muito dentro do que a educação midiática propõe, que é o Sintonia de Saberes é justamente eles trazerem o que eles querem, né, discutir, os temas que eles trazem de interesse deles. E aí vem também as estações de leitura, que é
ler as mídias, conhecer essas mídias. Ah, mas eu já sei, tia, o que é uma rede social. Ah, tia, eu já sei o que é um podcast. Essa leitura é a leitura que vai fazer com que eles se aproximem de como funciona, né? Então, de como é que funciona um podcast, como é que eu faço para fazer, como é que funciona uma rede social. Ah, não basta só ter um perfil no Instagram, Sim. né? Como é que eu faço, por exemplo, para engajar em algum tema que eu quero trazer? Como funciona um algoritmo? Como é que funciona um algoritmo, né? O que é que eu faço com a hashtag? Qual a função de uma hashtag numa rede social, por exemplo? Então, as estações de leitura são os momentos em que eles vão estudar mesmo como é que essas mídias todas que a gente tem operacionalizado, principalmente as mídias digitais, funcionam. Né? Porque não é porque eles nasceram já nessa geração que eles sabem de fato como é que a coisa é. É um mito, aí, né? Que existem os nativos digitais. Não é bem assim. E aí a gente vai se desenrolando, né? Tem essa fase do conhecimento, e aí depois eles já vão para prática mesmo, para mexer na coisa, né? Então vamos criar. Vamos começar a criar. O que a gente quer fazer? O que a gente conversou lá atrás na Sintonia de Saberes? Vamos trazer qual tema para o clube? Acessibilidade aqui no bairro onde a gente mora. Né? Eu, por exemplo, que trabalho no Morro da Conceição. A gente fez um projeto lá na escola. Acessibilidade para chegar no Morro da Conceição. Sim. Então, isso já é um tema. Como é que a gente pode, o que a gente pode trazer isso, discutir isso na rede social? Por exemplo, num WhatsApp, num Instagram, no Facebook, enfim, eu estou um pouco trazendo até Facebook, mas, enfim, tantas outras que tem. Sim. E aí essas são as etapas que vão sendo seguidas no clube, né? E aí começa a criar, começa a desenhar o que a gente pode criar até chegar no produto final, que é o Luz, Câmera, Ação, que é o que vai ser produzido no clube. Então, se os estudantes optarem por produzir um programa de rádio, vai ser um programa de rádio. Se os estudantes optarem por produzir um videocast, um canal no YouTube para ficar alimentando com as produções, vai ser isso. Então, tudo decidido coletivamente, obviamente, e a partir também do que eles se identificam. Porque a gente sabe que vai ter estudante que vai querer entrevistar e tem estudante que vai querer lá ficar por trás das câmeras, vai querer ficar ali na produção, entendeu? Vai querer fazer o roteiro, e todo mundo vai se encontrando e se identificando no clube e vai, né, se mergulhando aí nesse universo, entendeu? Claro. Por favor. Sim. Porque as nossas crianças e adolescentes, aliás, nós todos estamos sendo vítimas de golpes diariamente. Desde aquele golpe que você clica e entrega os seus dados, desde golpe de boleto falso que você paga e acabou não pagando sua conta. Senhas que não são seguras, né? Nossas crianças têm senhas invadidas, WhatsApps roubados, perfis de Instagram roubados. Então, cibersegurança hoje tem sido também uma necessidade gigante para as nossas crianças e adolescentes. Eu diria que para todo mundo. A gente fez um projeto, participou recentemente da UPE, com recursos da FACEP, que era de letramento digital, e a gente teve 3 turmas. Uma delas era de mulheres, artesãs, comerciantes, 50 mais. Quais eram as necessidades delas? Aprender como não cair em golpes. Perfeito. A gente foi fazer um diagnóstico para entender o que é que você quer aprender, né? O que é que você, até para ver o nível de percepção do que é necessário aprender. E a grande resposta era não cair em golpes, inclusive amorosos, porque elas também são vítimas de golpes, né? Nesse campo. Então, trabalhar com a educação midiática hoje também é trabalhar com cibersegurança. Sim. Desde as senhas seguras até a checagem daquele link que foi enviado, clica, não clica, ou alguém liga e diz, me confirma teus dados, qual é o teu nome, teu CPF. Se alguém me liga dizendo confirma, quem tem que ter os dados é quem liga. Aquele perfil que manda, né? Mãe, manda aqui um Pix pra mim. Sequestrou que não é, sua né? filha. É, pelo Quer golpe. ganhar 50, manda 5. Então, essa segurança digital, ela também hoje é uma necessidade, porque estamos sendo vítimas de muitos golpes. É bacana você ter citado isso, professora, porque no início da nossa live eu trouxe como a desinformação, ela é um dos top 10 riscos globais, e a insegurança cibernética também é apontada como um desses riscos globais que o nosso planeta enfrenta. Então é muito bacana perceber a relação que a educação midiática tem com a educação tecnológica aqui, né? No âmbito do Educa Recife, inclusive, a gente tem uma outra série de conteúdo só sobre educação tecnológica, que é o Educatec, vocês podem dar uma olhada aí quando acabar a live. Mas queria trazer um ponto que Thalita trouxe aqui para a gente fechar,
que é a relação com a comunidade. Então, a gente percebe muitas vezes, quando a gente vai realizar projetos práticos com os estudantes nas escolas, em projetos extracurriculares, que eles trazem para a pauta da discussão alguma questão do bairro deles, da comunidade deles, e o poder que a produção de mídias para esses estudantes tem, né? A gente já viu aí ao longo dos últimos anos muitos jornais comunitários, agências comunitárias nascendo, e o papel que isso desempenha ali no avanço daquela comunidade, enfim, para alguma questão, para alguma pauta, para alguma reivindicação. Então, eu queria que você trouxesse um pouco isso, não sei se, acho que ainda não chegou, né, no momento luz, câmera, ação dos estudantes. Ainda não chegou, mas a gente vai chegar, com certeza. Mas a gente está ainda no comecinho, mas essa relação com a comunidade, Thaís, ela é imprescindível, né? Esse é um dos papéis, uma das funções do Clube Mídia Jovem, é mobilizar isso mesmo, né? É fazer com que esses saberes, esses temas que eles tragam, tenham alguma relevância, não só para eles enquanto indivíduos, mas enquanto cidadãos. É aquela coisa mesmo, é mobilizar, né? É incentivar a cidadania e fazer com que dê visibilidade mesmo para alguma questão que eles estejam enfrentando na comunidade, né? Como eu falei, a questão da acessibilidade, da segurança, da saúde, da saneamento básico, né? Enfim, isso, quando parte desse lugar, eu também trago um pouco da ideia de pertencimento. Eu pertenço a esse lugar, então o que é que eu quero para ele, né? E o uso das mídias, e usar as mídias, entender como elas funcionam e usar elas para eu dar visibilidade para isso, é uma forma de exercer a minha cidadania. Acho que começar assim com criança é bem interessante, porque eles vão tendo também essa noção, né, onde é que eu estou, né? Eles vão se situando ali naquele espaço, né? E as escolas fazem isso já muito bem, né? E o Clube Mídia Jovem, ele vem muito nessa pegada mesmo, de trazer visibilidade, né, para questões e para ampliar essa relação, estreitar essa relação deles, dos estudantes, da escola, com a comunidade, né? A educação mediática dentro da comunicação, ela tem esse objetivo, de transformar o território, o local onde eu vivo, com fins de cidadania. Então, se o esgoto, se a iluminação, se a segurança, se a escola, se a saúde não funcionam bem, a partir da educação midiática, entendendo que eu posso expressar o meu pensamento e usar as mídias para amplificar isso, a ideia é sim, porque se eu penso que a grande mídia, né, como a gente chama às vezes, os meios de comunicação tradicionais, rádio, jornal, internet, não vão dar conta de todas as pautas daquele bairro, daquele distrito, a educação midiática local, territorial, vai permitir que eu fale na rádio comunitária, no jornal mural, ou no jornal digital que eu distribuo no WhatsApp do bairro, os problemas. E que às vezes acaba chegando, é assim que começam certas questões. Sim. Acabam chegando na mídia, né, nos jornais maiores. Então, começa lá no jornal local, chega na TV aberta, chega na mídia global, e aí é isso. Então, e aí despertar esse olhar, eu gosto muito disso, assim, de despertar o olhar, sabe? De fazer com que os estudantes andem na sua comunidade percebendo o que está acontecendo. Perfeito. Né? E pegar um celular e tá, tudo bem, eu posso fazer meu videozinho do TikTok seja um vídeo que mostre o que está ali, sabe? O que está acontecendo. Que não seja só eu dançando, que ok, beleza, massa, tem que dançar mesmo, mas que eu também faça uso disso para mudar Perfeito. Pra transformar a minha realidade. Professoras, eu gostaria de agradecer, né, esse debate que está muito rico. Eu acho que se a gente não ia pudesse, a fora. gente ficava aqui até a tarde toda conversando sobre esse tema que, enfim, interessa tanto a gente. Em razão dessa Semana Brasileira de Educação Midiática e dessa live no dia de hoje, a gente decidiu publicar hoje o último episódio da nossa série Mundo Mídia, que é sobre infográficos. Pois é, infográficos parece ser um tema tão distante, né, mas que tem todo a ver com a educação midiática, porque a gente vê gráficos e infográficos o tempo todo nos jornais, nas redes sociais, na televisão, e muitas vezes a gente percebe a dificuldade que não só os estudantes, mas enfim, adultos em geral, possuem de compreender esses gráficos e esses infográficos.
e discernir se aquele gráfico, aquele infográfico é verdadeiro, não é, se ele é falso, se ele foi manipulado, se ele cai na malha fina da desinformação. Então, produção, a gente consegue colocar um trechinho aí do episódio, por favor? Oi, você já percebeu que a forma de ler e receber informações mudou? Hoje iremos falar de um gênero textual explicativo que une informações verbais e não verbais. Ele pode ser encontrado em mapas, manuais e nas mídias, inclusive nas redes sociais. Ficou curioso? Então, daqui a pouco te explicamos. É possível que você já tenha visto, produzido ou até mesmo compartilhado um texto que une palavras e elementos visuais sobre um único tema. Esse tipo de texto é chamado infográfico. Como este que orienta de forma clara e precisa como agir em relação à dengue. Esse gênero textual é muito massa, não é, Tânia? Vê que legal! Se você pesquisou um assunto e deseja resumir de forma simples e rápida, você pode fazer um infográfico, ajuda até na compreensão de quem lê. E nele você pode usar elementos gráficos como figuras, ícones, diagramas, tabelas, gráficos e pequenos textos. E por falar em pesquisa, tem algo importantíssimo que não podemos deixar de pesquisar. A fonte da informação. Quem produziu esse infográfico? Com qual intenção? Onde foi publicado? Podemos confiar? Oi, você já percebeu que a forma de ler e receber informações mudou? Hoje iremos falar de um gênero textual explicativo que une informações verbais e não verbais. Ele pode ser encontrado em mapas, manuais e nas mídias, inclusive nas redes sociais. Ficou curioso? Então, daqui a pouco te explicamos. É possível que você já tenha visto, produzido ou até mesmo compartilhado um texto que une palavras e elementos visuais sobre um único tema. Esse tipo de texto é chamado infográfico. Como este que orienta de forma clara e precisa como agir em relação à dengue. Esse gênero textual é muito massa, não é, Tânia? Vê que legal! Se você pesquisou um assunto e deseja resumir de forma simples e rápida, você pode fazer um infográfico, ajuda até na compreensão de quem lê. E nele você pode usar elementos gráficos como figuras, ícones, diagramas, tabelas, gráficos e pequenos textos. E por falar em pesquisa, tem algo importantíssimo que não podemos deixar de pesquisar. A fonte da informação. Quem produziu esse infográfico? Com qual intenção? Onde foi publicado? Podemos confiar? Aí, Mundo Mídia, a nossa série de conteúdos sobre educação midiática. Foram 4 episódios que a gente já lançou ao longo dessa temporada. Vou trazer aqui para vocês. Então, o primeiro episódio foi Conhecendo as Linguagens da Internet e das Redes Sociais. É um primeiro episódio que a gente fez conceituando o que é educação midiática de uma forma prática para professores e para estudantes entenderem o porquê que a gente está abordando essa temática através dessa série de conteúdo e que a gente fala sobre os gêneros textuais digitais. O que é isso, né? Basicamente, são os textos que nasceram na internet ou que tiveram que se adaptar na internet. Então, a gente está falando, por exemplo, de um meme, a gente está falando, por exemplo, das abreviações que a gente usa nas redes sociais para se comunicar. Tudo isso também faz parte do âmbito da educação midiática, tá? O segundo episódio que eu mostrei lá no início da live para vocês, um trechinho, notícia, reportagem e entrevista, gêneros textuais. Ele aborda a diferença dos textos factuais e dos textos opinativos, né? Então, daqueles textos que precisa de uma apuração para você identificar
que aquela notícia, que aquela reportagem é verdadeiro o que está sendo dito, e o texto opinativo, que é a opinião, né, de um especialista, de uma pessoa a respeito de um fato. Já já eu falo mais sobre a nossa série de conteúdo Mundo Mídia, mas para a gente avançar e continuar aqui, eu quero chamar a minha próxima convidada, que é a professora de tecnologia da UTEC Gregório Bezerra, professora Cláudia von Sosten. Professora, seja muito bem-vinda aos nossos estúdios. Obrigada, é uma alegria estar aqui. Professora, a professora está aqui porque ela desenvolve um trabalho de educação midiática com os estudantes da UTEC Gregório Bezerra. Queria que você contasse um pouquinho sobre esse projeto. É uma alegria estar aqui compartilhando um pouco do nosso projeto Jornal Virtual Mídia Jovem. Esse projeto vem sendo desenvolvido desde o início do ano com os estudantes do 4º e 5º ano da Escola Municipal Magalhães Bastos. Então, é por adesão, as crianças estão envolvidas no projeto, criando matérias jornalísticas, e elas já lançaram, na metade do ano, elas lançaram a primeira edição do Jornal Virtual Mídia Jovem. Produção, será que a produção consegue colocar aí já uma edição que a gente separou, enquanto a gente vai falando? Continue, professora. Então, o jornal é dividido em seções. Então, as sessões, elas são desenvolvidas por um estudante ou por uma dupla. Então, eles escolhem, existe a reunião de pauta toda semana. Então, eles escolhem os assuntos que vão acontecer. E são assuntos de relevância, tanto do ambiente escolar quanto da própria comunidade. Perfeito. Tudo a ver com o que a gente estava falando anteriormente aqui na live. Então, eles são protagonistas. É escrito tudo aquilo que faz sentido no universo social deles. Então, eles têm uma seção que fala sobre cidadania digital, que é aquela seção onde eles colocam o olhar deles enquanto estudantes na ferramenta pública. Então, eles colocam, diante das reformas que acontecem, eles colocam a visão deles, o que eles acham que ficou legal. Bacana. Dão sugestões, dizendo aquilo que pode ficar ainda mais legal. E no bairro, eles também colocam o olhar deles sobre aquilo que funciona dentro do bairro. Eles fazem entrevistas, fazem externas. Agora, isso é muito importante, que existe a participação da família. Então, Perfeito. A família apoia o projeto, é coparticipante também dessas ações. Por exemplo, agora há pouco, eu vou dar um pouco de spoiler. Por favor, da próxima edição. Na próxima edição, então, nós vamos falar um pouco sobre a Academia da Cidade. Então, muitas pessoas têm interesse em se inscrever, em participar. Então, a pauta jornalística, ela foi toda desenvolvida por eles, inclusive das perguntas que seriam feitas aos profissionais na Praça da Várzea. Sim. Então, o jornal é todo desenvolvido naquele bairro, onde fica a escola, e aí eles foram para campo, juntamente com suas famílias, as famílias apoiaram, então as famílias ajudaram a fotografar, a entrevista foi toda gravada, e eles enviaram para o meu WhatsApp o material, e aí as crianças puderam baixar também no WhatsApp web. E então é todo um trabalho conjunto. Então, dentro dos conteúdos que são abordados, são os conteúdos tanto das tecnologias. Então, eles trabalham com conteúdos que vão desde o Book Creator, que é o que foi feito a primeira edição, a conteúdos também relacionados ao Canva, onde eles criam a diagramação, e eles fazem contos, histórias, e fazem a ilustração das próprias histórias. Que incrível. Então, quem se identifica mais com entrevistas, fica na seção das entrevistas. Outros preferem a parte literária e começam a desenvolver histórias, quadrinhos, e aí vão colocando dentro do jornal.
Muito bacana. A gente consegue perceber que, muito além da educação midiática, a gente está estimulando essas crianças a desenvolverem outras habilidades, né, que não são necessariamente ligadas à educação midiática, mas também a língua portuguesa, enfim, a comunicação mesmo deles, né, de estarem indo atrás das pautas, das entrevistas, aprendendo a parte técnica também, essa parte artística, né, que você trouxe também. Exatamente. Como que é feita essa divisão? Eu entendo que tem uma questão um pouco de identificação das próprias crianças, mas quais são os setores desse jornal? Então, eu tenho os setores que são esses que falam sobre a parte literária, tem o setor que são de entrevistas, tem o setor que é de utilidade pública, onde eles trazem coisas que acontecem no bairro e retratam, por exemplo, na edição passada, houve um caso de animais que estavam sendo envenenados. Então, eles trouxeram, inclusive, a lei. Eles pesquisaram, existe toda uma pesquisa também, essa questão da criticidade digital. Então, vão Perfeito. atrás de conteúdos que estejam relacionados e que sejam conteúdos confiáveis. Então, eles também trabalham essa parte da confiabilidade que existe na parte digital para poder compor as matérias. É uma coisa muito ampla, Sim. que vai desde os conteúdos que são trabalhados na escola, então eles trabalham gêneros textuais, eles trabalham pontuação, ortografia, então tem um pacote de ações que são relacionadas aos conteúdos curriculares, assim como as competências digitais, assim como as suas competências pessoais. Então, tem crianças que estão dentro do projeto que antes eram muito inibidas e agora já estão desenvolvendo essa parte, já conseguem opinar dentro da reunião de pauta. Tudo aquilo que é desenvolvido no jornal é desenvolvido no coletivo. Então, não tem uma... todos fazem tudo. Então, depois que todo mundo faz sua matéria, ou que a matéria está em andamento, as matérias são lidas para o grupo. E o grupo faz os ajustes. E o grupo diz aquilo que pode ser melhorado, se está ok para arquivar, porque eles já arquivam dentro de suas pastas, nos computadores, no laboratório da UTEC, e já fica tudo pronto para que a gente possa fazer a montagem, posteriormente, dentro das plataformas. Então, eles vão criando esse acervo, vamos dizer assim, a partir da aprovação de toda a equipe de redação. Então, nós temos muito orgulho de tudo aquilo que eles estão fazendo, porque é protagonismo puro. Realmente é educação midiática, é aquilo que a gente espera que eles desenvolvam diante desse cenário de educação midiática, que é autonomia, protagonismo, competências digitais, criticidade, cidadania digital. É um combo de competências e de desenvolvimento que a gente fica muito feliz com o resultado. A gente já vê na escola, inclusive, resultados extremamente positivos com relação ao desenvolvimento deles, principalmente na disciplina de língua portuguesa. A gente Incrível. fica muito orgulhoso. Em língua portuguesa parece que essa relação assim é até mais direta, né? A gente consegue perceber. E aí, professora, me tira uma dúvida. O tempo que vocês levam para produzir cada edição do jornal é de 2 em 2 meses, é isso? É trimestral. Trimestral. É trimestral. Então, a próxima edição está sendo confeccionada, vamos Nesse dizer, para a gente colocar agora antes deles finalizarem em dezembro. Entendi. Então, a gente já vai colocar no ar. E aí, como é que isso é difundido? Como é que esse jornal ele é divulgado? Perfeito. A gente coloca nos grupos das famílias, e isso vai viralizando e vai multiplicando. Então, é um jornal digital. É um jornal digital. E que termina que todo o bairro da Várzea, as pessoas, a grande maioria, que vai se multiplicando
viralizando mesmo, sabe? Muito, muito bacana, professora. Então, a gente percebe que eles vão aprendendo desde os conceitos, né, jornalísticos, o processo de produção jornalística em todas as funções, né, desde a apuração da reportagem até a própria edição. Achei incrível que eles fazem a leitura, né, coletiva disso, para verificar se todos ali concordam com o jeito que foi feito. E como é que vocês, já que o processo ele é trimestral, como é que vocês dividem? No primeiro mês a gente vai fazer o quê? No segundo mês? Como é que é pensado esse cronograma de produção do jornal? Olha, na primeira edição a gente colocou as sessões e do que se tratavam e cada um foi se identificando e dizendo, não, eu fico com essa, sabe? E na segunda edição foi muito interessante porque teve criança que migrou de uma sessão para outra, porque quis experienciar um outro tipo de trabalho. E aí a gente abriu para isso também, para poder fazer essa troca. Não quer dizer que uma criança que fez entrevistas no número anterior, que ela tivesse necessariamente que ficar com isso. Então a gente abriu para que o grupo pudesse, quem quis permanecer, permaneceu, se identificou. E o mais bonito é que muitos, eles já vislumbram vocações, Lindo. sabe? Isso aí é uma coisa muito, muito boa e muito positiva. A gente saber que está proporcionando um ambiente inspirador. Sim. Porque a gente sabe que esse é um desafio na educação, né? Principalmente na educação pública, da gente mostrar possibilidades profissionais para esses estudantes, que eles possam conhecer carreiras que talvez eles não conheçam. E quando a gente fala de, mas todo mundo conhece a carreira de jornalismo, mas são tantas carreiras no âmbito da comunicação que são possíveis, né? Além do jornalista, e o jornalista mesmo ele pode ser muitas coisas. Pode ser repórter, pode ser apresentador, pode ser editor, enfim, são muitas possibilidades. Professora, qual é a idade dos estudantes que participam do clube? Eles têm entre 11 e 12 anos. Né? 11 e 12 anos. Entraram com 10, agora já estão fazendo 11 e 12 anos. É quarto e quinto ano. Quarto e quinto ano, Isso. quarto e quinto ano. E de onde você teve a ideia de fazer esse projeto, professora? Como é que nasceu? Olha, o projeto Mídia Jovem, ele fazia parte, há um tempo atrás, da UTEC Gregório Bezerra, em uma outra versão. Era uma rádio escolar. E aí, quando me apresentaram, quando eu cheguei na UTEC, que me apresentaram, eu achei muito interessante, mas eu disse, não, por que agora a gente não faz alguma coisa nessa linha da comunicação, podendo fazer um jornal? Porque a língua portuguesa, essa parte da língua portuguesa e da comunicação escrita, eu acredito que nos tempos de WhatsApp, hoje em dia, WhatsApp, mensagens minimizadas, a língua portuguesa precisa ser muito estimulada. Sim. Na sua essência. Então, quando a gente coloca também, aí coloca TBM, aí termina que, nesse cotidiano de envio de mensagens, fica uma dicotomia entre o também, a palavra propriamente dita, e a abreviatura que é usual. Então, eu acredito que tudo aquilo que for textual, tudo aquilo que permitir que o estudante possa se comunicar por meio tanto da palavra falada quanto da palavra escrita, é muito importante esse estímulo. E aí surgiu essa oportunidade da gente poder fazer um jornal virtual. Entendi. Muito bacana, professora. Mas a gente não vai ficar só com professoras conversando aqui hoje, a gente vai ver na prática o que é que os estudantes aprendem. A gente tem um estudante aqui que participa do clube e que vai conversar com a gente já já. Professora, queria te agradecer a sua disponibilidade em compartilhar aqui com a gente. Queria que você deixasse uma mensagem final para os professores que estão nos assistindo. Então, como eu estava conversando anteriormente com as professoras Andréa e com a professora Thalita, o subtítulo dessa live é Recursos e Práticas para Professores do Recife. E a gente entende que pode ser desafiador trabalhar uma temática que não é a especialidade dos professores. Então, gostaria de escutar de você o que você diria para os professores que querem trabalhar a educação midiática, mas não sabem muito bem por onde começar. A primeira coisa é
adesão. Então, a gente coloca para que as crianças possam decidir as que querem participar. Então, se a criança quer participar, se ela quer fazer, e você consegue ter um ambiente favorável para isso, então vale a pena. Porque vai juntar justamente, como foi dito anteriormente, a fome com a vontade de comer. Então, se você tem os recursos, se você tem um ambiente favorável e a criança quer fazer, então vai dar certo. Vai dar certo, basta a gente começar. Professora, muito obrigada, viu? Agora, vamos voltar falando um pouquinho do mundo mídia, os nossos últimos episódios. A gente mostrou o 4º episódio que a gente lançou hoje. Vamos mostrar aqui o 3º episódio que a gente ainda não mostrou, sobre verificação de fatos e desinformação. Produção, consegue soltar aí na tela para a gente, por favor? Ou para pensar na forma em que consumimos notícias? Se não parou ainda, pare e pense. Quanto tempo ficamos sem ler, ouvir ou receber notícias? Pois é, praticamente nenhum segundo sem receber informações. Se estamos passando na rua, observamos os outdoors, os anúncios, recebemos panfletos. Se estamos rolando o feed no Instagram ou no TikTok, aparecem informações o tempo todo. Se ligamos à TV, é notícia na certa. Ou seja, temos informações o tempo inteiro. Isso significa que a nossa forma de consumir notícias mudou. Em outros tempos, para a sociedade se informar, era preciso comprar um jornal numa banca de revista. E além disso, nem todo mundo podia receber informações. Acreditas nisso? Assista ao episódio completo no canal do YouTube do Educa Recife. Então, nosso 3º episódio sobre desinformação, é o que a gente estava comentando anteriormente com as professoras André, com a professora Thalita, de que normalmente quando as pessoas falam em educação midiática, pensam diretamente no combate à desinformação. Então, nesse episódio, a gente explica o que é desinformação, fala sobre as fake news, que as fake news são uma das desinformações, são várias as desinformações possíveis, como é que a gente reconhece a desinformação, como é que a gente faz para checar elas, então apresenta um pouco das agências de checagem e do conceito de letramento digital como um todo. Mas agora eu estou aqui com uma pessoa muito especial. Tudo bem, Lara? Lara Rosiane, ela é estudante da Escola Magalhães Bastos e faz parte do projeto Clube Mídia Jovem da UTEC Gregório Bezerra, não é mesmo, Lara? Sim. Um projeto muito bom e eu me inscrevi. Achei legal a ideia, é muito bom. Minhas notas em português, sinceramente, melhoraram muito. Foi. A gente está aprendendo a usar melhor as tecnologias, é muita coisa. A gente está na 2ª edição já. A primeira foi um sucesso, que infelizmente eu não pude estar no lançamento por motivo de doença, estava doente. Eu imagino que seja frustrante, né? Você se dedica ali e aí no dia de lançar não deu certo. Eu não tive muita escolha, porque eu estava realmente muito doente. Tive o desprazer de pegar uma virose. Acontece. Mas, Lara, conta pra gente assim, qual é a sua idade, qual ano que você tá na escola? Eu tenho 11 anos e estou no 5º ano. No 5º ano. E aí a professora estava comentando, né, anteriormente, que vocês se dividiram em alguns setores dentro do jornal. A gente se dividiu em vários setores. Como ela disse, tem os que escrevem, tem os que entrevistam, tem outros que ajudam com as perguntas e até mesmo os que filmam as entrevistas. Perfeito. E fotografam. E você fez o quê na participação da primeira edição do jornal? Na primeira edição, eu fiz um pouco de tudo. Eu participei tanto das críticas construtivas para a escola, como das entrevistas no Notícia da Hora. Também fiz umas outras coisas que eu não lembro muito bem, que infelizmente minha memória não é boa. Mas eu tive uma participação muito boa, eu fiz um pouco de tudo, fora também ter ajudado na criação de perguntas e esse tipo de coisa. E a filmagem também foi uma ajuda muito grande que eu fiz. Bacana. E você
Já tinha filmado antes? Já tinha essa experiência? Filmada, assim, não tão bem. A gente foca mais em pegar somente o áudio, porque a gente tira uma foto depois, a gente fotografa, porque a gente faz o áudio e depois a gente transcreve tudo tranquilamente. Bacana. E agora na segunda edição, você está em alguma função específica? Eu estou tanto na filmagem e na fotografia, com as entrevistas, de novo, e também estou no Notícia da Obra, fazendo parte das palestras. Se tem uma palestra, eu vou lá e cubro. Posso dar um spoiler? Pode, deve. Sabe a Mostra Cultural? Sim. Eu estou cobrindo. Ai, que incrível. Agora que vai acontecer em dezembro, não é a mostra? A nossa, a gente já aconteceu. Já aconteceu, entendi. Aí a gente tá passando tudo a limpo. Entendi. E aí vai sair em dezembro, né, a próxima edição. Eu vou procurar lá o seu nome para ler a sua cobertura da mostra, Lara. Ela tá prevista para sair na primeira semana de dezembro, porque na segunda a gente tem a FECOM. Sim, sim. E aí, Lara, tô vendo que nessa segunda edição você foi mais para a parte de audiovisual, né? Foi o que você mais gostou, então? Eu gostei bastante de fazer entrevistas e planejar perguntas. E me conta um pouquinho, como é que é o seu processo para fazer esse planejamento de perguntas? O que você aprendeu no clube em relação a isso? A gente não faz as perguntas totalmente sozinha. A gente tem ajuda tanto da professora como a aprovação dos outros colegas. Sim. Então a gente faz uma listinha com os pequenos, com as perguntas, o que a gente acha interessante. Depois que tudo terminado, a gente mostra para os clube completo e, se for aprovado, a gente deixa e o que for necessário a gente muda. Eu imagino que tem uma parte também de pesquisa aí, né, para vocês montarem essas perguntas das entrevistas. Já sabia fazer essas pesquisas necessárias para as entrevistas? Não muito, porque normalmente a gente usa o que vem ali na mente. Entendi. Mas também tem outros alunos nessa parte das perguntas que usam de pesquisas, sites, esse tipo de coisa. Bacana. E aí você falou que você está na sessão da cobertura da obra que está acontecendo na sua escola, é isso? Sim, eu fiz parte e até faço hoje do clube para críticas da escola. E estamos tendo uma obra lá, muito interessante, que a gente precisa cobrir porque é necessário informar os pais e os responsáveis, até mesmo aos alunos que não estão acompanhando isso. Sim, sim, de como que anda o andamento da obra, quando é que vai acabar, o que está acontecendo. O porquê da obra. É muito importante isso, para tanto os pais estarem informados como os alunos, porque tem muitos alunos que acabam faltando demais, não ver. Entendi. Ou apenas não prestar atenção. Perfeito. E Lara, antes de você saber do clube, da possibilidade de participar do clube, você já tinha interesse nessa área? Pra ser sincera, não. Não. E o que foi que te motivou a se inscrever? Minha amiga. Uma amiga sua? Eu não ia entrar. Eu apenas entrei por um engano, assim. Eu fui pegar um papel com ela para a aprovação da mãe dela. Aí a tia me ofereceu, vamos também, vamos ver se é legal. Aí eu acabei gostando e continuei. E aqui estou eu. Olha só. E aí puxou já outros amigos seus para participarem também? Coloquei, vem comigo, bora, meu filho. Vamos! E o pessoal tá gostando? Tá. Até agora, que eu lembro, a gente só teve a desistência de uma pessoa. Pra vocês verem. De 10 pessoas do grupo, só uma saiu. Nossa, mas 10 pessoas é muita coisa para um jornal. É muita coisa para vocês trabalharem, né? A gente acaba ficando com 2 ou 3 numa sessão, só que a gente bota o que a gente se identifica. Aí a gente fica com 2, 3, às vezes um apenas na sessão. Entendi. E aí, você ficou com vontade agora de seguir nessa área ou ainda não? Ainda não, ainda continuo no planejamento de sempre, Mas tá tudo bem, porque não necessariamente o objetivo é formar jornalistas, querer que as pessoas virem jornalistas que nem a gente. É para que vocês possam ter essa experiência mesmo, aprender. Esse clube está sendo maravilhoso para algumas pessoas. É mesmo? Por quê? Me conta. A gente tem um exemplo muito bom de um aluno, que ele
entrou nesse clube com a gente desde o começo do ano. Ele era muito introvertido. Ele não tinha tanta exposição assim à opinião dele. Hoje em dia ele está fazendo mais amigos. É ótimo ver o desenvolvimento dele. Ele faz mais amigos, conversa mais, participa mais das aulas. Ai, que bom! Ele está muito bom. É muito legal ver o desenvolvimento deles. E você disse que você melhorou em língua portuguesa, foi? Depois do clube? Se tinha um negócio que me pegava na hora da prova, era gênero textual. E agora você aprendeu vários gêneros textuais? Vários. A gente tem um bolinho de gêneros, literalmente, porque até receita tem. É verdade. Vocês fazem receita também? Colocam no jornal, O que mais que vocês colocam lá? Vocês colocam receita? Contos, textos, histórias. Tem as notícias. Tem uma área só para curiosidades. Na sessão passada, quando a gente lançou, estava tendo aquela catástrofe no Rio Grande do Sul. Então, teve uma aluna que ela se responsabilizou e ela fez um apelo para o Rio Grande do Sul. Dentro do jornal? Dentro do jornal. Uau! É muita coisa mesmo para vocês produzirem. Que bacana, que bacana. Pra gente concluir aqui, o que você mais gostou dessa experiência como um todo? O que você vai levar? O que você poderia dizer para outras crianças que estão assistindo a gente? O aprendizado da gente foi muito bom. Também a gente conseguiu fazer muito mais amigos. A gente socializou com pessoas que a gente nunca se imaginou socializando. Da escola mesmo? Da escola mesmo. A gente conheceu pessoas diferentes, conheceu personalidades. E acabou que hoje em dia tem até pessoas que não se conheciam também, que hoje são amigos super próximos. Isso é muito bacana, né? Muito o poder legal. Que um projeto extracurricular tem para além desse desenvolvimento de habilidades, não é mesmo? E para quem está assistindo aí, que eu dou uma dica. Se tiver oportunidade, participe. É muito bom. Até mesmo nesse projeto que a prefeitura está criando agora. Se tiver oportunidade, participe. É muito bom. Você vai melhorar suas habilidades. Você pode fazer amizades. São muitas coisas que podem acontecer. Então, participe. Olha, a Thalita tá com uma responsabilidade tanto aí agora. Vamos ter que crescer o projeto Clube Mídia Jovem no ano que vem nas outras escolas, para que várias crianças fiquem assim todas desenroladas, que nem a Lara, não é mesmo? Lara, muito obrigada por ter vindo aqui dado seu depoimento. Fico muito feliz que você esteja aproveitando tanto essa experiência. O prazer é meu de ter me chamado. Muito obrigada. E a experiência é realmente algo muito bom. Muito bacana. Agora, para a gente encerrar a nossa live, eu preciso contar para vocês que aqui na Secretaria de Educação do Recife, a gente tem um parceiro muito especial que nos ajuda na implementação das nossas ações em educação midiática. Então, esse parceiro é quem dá todo o subsídio para o nosso setor de educomunicação poder estruturar as nossas ações em educomunicação e educação midiática, seja através do Ensine, seja através das oficinas de educomunicação, seja através do projeto Clube Mídia Jovem, que a professora Thalita comentou aqui, e também dão apoio a gente na produção da nossa série de conteúdo Mundo Mídia, que é o Educamídia. O Educamídia é um programa de educação midiática do Instituto Palavra Aberta, que trabalha para a promoção da educação midiática Brasil adentro. Então, produção, coloca aí para a gente o depoimento do Bruno, coordenador pedagógico do Educamídia, para a gente saber um pouquinho mais sobre como funciona esse apoio. Recife, aqui é Bruno Ferreira, coordenador pedagógico do Educamídia, que é o programa de educação midiática do Instituto Palavra Aberta. Pelo Palavra Aberta eu tenho tido a alegria de acompanhar a parceria que nós temos com a Secretaria Municipal de Educação do Recife. Temos desenvolvido algumas ações de educação midiática, de formação de docentes, sobretudo os docentes que estão à frente de projetos relacionados às tecnologias digitais, à educomunicação. Então, desde 2023, temos a alegria, tivemos alguns momentos presenciais juntos em Recife,
em que eu pude conhecer muitos docentes e gestores de educação, e desenvolvemos, temos desenvolvido alguns ciclos formativos. Ano passado apresentamos em linhas gerais a educação midiática, pude conhecer algumas iniciativas de educação midiática já tão exitosas na rede municipal de Recife, e tanto em 2023 quanto agora em 2024, pude ir até Recife, desenvolver algumas atividades. Da última vez, agora em agosto deste ano, estive aí com vocês, desenvolvendo algumas atividades para professoras e professores que estão à frente das UTECs e também dos projetos de educomunicação. Falamos, sobretudo, sobre a competência de autoexpressão no contexto da educação midiática e como desenvolvê-la de forma intencional em diferentes contextos educativos. Foi uma alegria estar com vocês, é uma alegria saber que, de alguma forma, nós estamos contribuindo para aprofundar os conhecimentos e as abordagens que vocês já têm em educação midiática. Então, fica aqui a minha saudação à rede pelo brilhante trabalho que vocês têm feito com educação midiática, cumprimentá-los também pela brilhante iniciativa de participar da Semana Brasileira de Educação Midiática e reiterar que estamos à disposição da Rede Municipal do Recife para outras ações formativas com professores, professoras, gestores e gestoras, e também para apoiar vocês, para pensarmos juntos aí em estratégias para implementar a educação midiática e fortalecê-la cada vez mais nessa rede que já tem um histórico muito exitoso de educação midiática. Então, parabéns a vocês e estamos juntos aí para fazer a educomunicação, a educação midiática, e todas as suas outras vertentes serem abordagens cada vez mais frequentes no contexto da educação básica. Um forte abraço para vocês. Obrigada, viu? Esse foi o Bruno Ferreira, coordenador pedagógico do Educamídia. O Educamídia, mais do que ser um parceiro, como eu estava comentando e como o Bruno comentou, ele possui uma série de recursos para você, professor, poder aplicar a educação midiática em sala de aula. Então, eles têm uma série de planos de aula que você pode aplicar. Eles têm uma mandala muito bonita em que eles explicam as habilidades de educação midiática que precisam ser desenvolvidas e como desenvolvê-las. Então, professor, acesse, procure aí o Educamídia, que é uma mão cheia, um recurso de mão cheia para você utilizar, tá certo? Então, gostaria de reforçar, para vocês nos acompanharem aqui no YouTube do Educa Recife, no Instagram do Educa Recife Play, que a gente está sempre compartilhando novidades em termos dos novos saberes que a gente tem explorado para os professores da nossa rede. E, além disso, reforçar, procurem a nossa série Mundo Mídia aqui no nosso YouTube do Educa Recife e fiquem ligados no Instagram, que é por lá que a gente está sempre divulgando tanto os nossos conteúdos educacionais digitais, quanto as ações de educomunicação e educação midiática que a gente realiza dentro da nossa rede. Eu espero que essa live tenha sido proveitosa, que vocês, professores, possam ter conhecido um pouquinho mais da importância de trabalhar a educação midiática com os seus estudantes em sala de aula neste mundo contemporâneo, que a gente possa ter trazido esses recursos para você, através tanto da nossa série, através do exemplo da professora Cláudia, que você, professor, pode replicar também na sua UTEC, na sua escola, e que incentivem os professores e os estudantes a participarem a partir do ano que vem do Clube Mídia Jovem nas demais escolas, tá certo? Por fim, queria deixar uma última recomendação. Como eu disse no início, essa live ela faz parte da segunda Semana Brasileira de Educação Midiática, promovida pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. E lá, através do governo federal, eles estão produzindo uma série de outros painéis sobre temas específicos de educação midiática. Procurem, deem uma olhada aqui nos links abaixo da nossa descrição para se informar e aprender cada dia mais sobre essa temática, tá certo? Esse foi um prazer conversar com vocês sobre isso. Muito obrigada às professoras e estudantes que toparam participar deste painel. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.